Então, atualmente o estado das coisas tá bem assim. Busca e apreensão, celular apreendido, celular periciado, e é agora que a prova vem. Então, a prova não veio, mas obviamente isso é a prova que estamos falando de uma organização criminosa. Parece piada, mas é o relato da Polícia Federal. PF relata a ação típica de organizações criminosas de Bolsonaro e aliados. Corporação informou ao STF que ex-presidente e outros investigados suprimiram provas de atos ilícitos durante a articulação do golpe. Se liga nesse trecho. Abre aspas. Depois de periciar celulares, os investigadores atestaram que o grupo investigado tomou o cuidado de apagar conteúdo de mensagens sensíveis. Fecha aspas. Ou seja, não achamos nada e isso é a prova que o crime aconteceu? Cara, como que se discute isso? Olá, amigos. Bom ou não? No vídeo de hoje vamos falar sobre o depoimento do Freire Gomes, que durou 8 horas. Vamos falar também sobre como Lula vai te impedir de usar o seu dinheiro para que você use o do banco pagando juros. E você vai entender como isso é bom para o banco. Mas isso é só um detalhe. Mas, mais importante que tudo isso é refrisar que o Brasil de fato voltou! A Petrobras está no meio de uma investigação por contrato que pode gerar 500 milhões de bonoros em prejuízo. Mas se assossegue aí que eu vou contar como tudo aconteceu em nome da democracia. E em nome da democracia, o Brasil volta a se aliar com ditadores num nível que nem a Rede Lully conseguiu passar pano, ou seja, hardcore. E o que me choca é eles estarem chocados. Isso e muito mais, porque sempre tem mais. Você vai ver agora. É o resumão da semana. Bora lá? Bolsonaro essa semana foi prestar depoimento na PF por importunar uma baleia. E porque agora eu tenho fontes? Chupa a sociedade, eu tenho fontes. Eu consegui imagens exclusivas do depoimento que, sem delongas, você vai ver agora. Obviamente, um caso clássico de baleiofobia. Eu me senti completamente importunada. Me senti assediada. Eu olhei, de repente, estava chegando perto, eu falei, epa, onde você acha que você tá? Cadê os direitos da baleia? Isso é baleiofobia. Então, faço questão de deixar registrado aqui que eu me senti importunada, assediada, incomodada, agredida. Justiça. Eu só quero justiça. Um maravilhoso uso do dinheiro público e o tempo da nossa tão cara justiça. Porque por mais que o Barroso, presidente do STF, tenha feito um artigo para a Folha dizendo que a justiça no Brasil é tão inestimável que não se mede em dinheiro, e a baleia tá aí para mostrar que é tudo super verdade e quem não concorda é fasciste, esse valor se mede sim em dinheiro, que anualmente consome 1,6% do PIB do Brasil, equivalente a 160 bilhões de reais. Mas a economia do Brasil é um coração de mãe e essa tão inestimável categoria agora conta com auxílio moradia de 10 mil reais para procuradores. Um excelente investimento do seu dinheiro. E se você é uma das 49 milhões de pessoas sem esgoto em casa ou uma das quase 5 milhões que não tem acesso à água encanada, tenha calma. Uma hora sua vez chega. A prioridade agora é o judiciário brasileiro que está no meio da maior investigação da sua história. A mais importante, aquela que todo mundo apoia. Ah, não é todo mundo, é a metade? Menos da metade? Então melhor reformular. A investigação mais importante que até tem gente que apoia. Assim ficou bom, né? Que é a tentativa de golpe que poderia acabar com a democracia no país. Os prédios de Mossoró que até hoje não foram encontrados, não dá nem pra mídia focar nesse fato inédito, né? Fugitivos de presídio de segurança máxima. Porque tá todo mundo cobrindo o tal decreto de estado de sítio que até artigo na Constituição tem. Eles querem que você entenda que essa é a coisa mais importante do mundo. Tipo quando os perfis da MindAge postavam sobre o mesmo assunto para que todo mundo pensasse que só se falava sobre o namorado da Luísa Sonza. É quase um... Desculpem o nosso tema único ser o Bolsonaro, do qual a gente nunca gostou, mas eu preciso que você entenda que estamos salvando a democracia. Falando em democracia, Felipe Martins segue preso por ter viajado no avião presidencial que desembarcou nos Estados Unidos sem passaporte e ele não ter registrado a sua volta, o que mostraria o risco de fuga. Pelo menos é o que diz o seu pedido de prisão. Só que
Quando até o Estadão diz isso aqui, a prisão do bolsonarista que desafia Alexandre de Moraes. Se há erros no caso Felipe Martins, ele deve ser solto. A Polícia Federal tem como saber se as provas são verdadeiras. Então, galera, o Felipe Martins não viajou no avião presidencial rumo aos Estados Unidos. Na verdade, a única viagem que ele fez foi de Brasília para Curitiba, onde foram apresentadas suas passagens, despacho de bagagem, e se a Polícia Federal não estiver a fim de acreditar, poderia solicitar as imagens do aeroporto, cruzamento de dados de celular, enfim, tem tanta coisa. Mas a questão é que, mesmo após a defesa apresentar as provas que Felipe não saiu do país, ele continua preso. Por quê? Porque é democracia demais, é muita democracia, é democracia pra Carvalho. Capitão Assunção, deputado estadual pelo PL no Espírito Santo e pré-candidato a prefeito, também foi preso. Segundo a matéria da CNN, o capitão Assunção foi preso porque o ministro Alexandre atendeu a um pedido do Ministério Público do Espírito Santo, dizendo que o deputado estaria descumprindo medidas cautelares, como, por exemplo, usar as redes sociais. Além disso, a matéria conta que o Ministério Público relatou a Alexandre que o deputado seguia proferindo ofensas a ele e à corte, chamando-os de capiroto e de tinhoso. Não exatamente essas palavras, mas exatamente esse significado. Só que, quando a PGR foi consultada sobre o pedido de prisão para o capitão Assunção, ela foi contra. Tipo, não prende não, vamos ressaltar as medidas cautelares. E você sabe o que aconteceu? PGR foi plenamente ignorada no melhor estilo senta lá, Cláudia. E o Alexandre autorizou a prisão do deputado assim mesmo. Mas se você acha que o problema acaba aí, você se enganou, porque na mesma matéria ficamos sabendo que, abre aspas, porque eu não sou doida de colocar em minhas próprias palavras. Embora não tenha competência original de se manifestar junto ao STF, o Ministério Público Capixaba o fez porque, no curso das investigações, foi identificada suposta ameaça à corte. Fecha aspas. Paulo Capelli está contando aqui para nós que o Ministério Público do Espírito Santo não tem competência para se manifestar junto ao STF, que a PGR que tem foi contra o pedido de prisão, mas que a Suprema Corte atendeu o Ministério Público Capixaba mesmo assim, porque são tempos excepcionais, né? E tempos excepcionais pedem medidas excepcionais. Temos uma democracia para salvar. E já que eu falei em PGR mais ignorada do que a salada na minha dieta, tivemos prisões de empresários essa semana na Operação Lesa Pátria. Alguns deles, donos de atacadistas de Brasília, que doaram água e comida para os acampamentos. Um crime bárbaro. Só que a PGR também tinha se manifestado contrária à prisão desses empresários. Mas ainda bem que tudo isso é para salvar a democracia. Graças a Deus, né? Já que é para salvar a democracia, não tem problema ignorar a dona da ação, que é a Procuradoria-Geral da República. Ela tem que entender que não é o momento dela e que muito ajuda quem não atrapalha. Portanto, Cláudia, ainda nesse tema de golpe e democracia, o ex-comandante do Exército, seu Freire Gomes, prestou 8 horas de depoimento no fim dessa semana sobre o golpe. E aí, meu filho, teve ou não teve? Segundo a matéria do Estado de Minas, Freire Gomes teria confirmado reuniões sobre a tal minuta golpista. E aqui eu quero fazer um adendo, porque não dá para saber exatamente do que eles estão falando, já que eles falam de minuta golpista e vem atrelado a uma minuta apócrifa encontrada na casa do Anderson Torres. Mas também citam um decreto de estado de sítio. Como ambos os documentos são tipo a picanha do Lully, a maioria não viu e tá esperando, fica meio complicado emitir uma opinião a respeito. Mas como eu sou uma pessoa de muitas opiniões e eu não me aguento, senão eu fico toda coçando depois, se existe uma minuta de golpe onde, sei lá, teriam tanques nas ruas, ministro arrastado pelos cabelos em praça pública, cara, isso é grave. Se o documento que Freire Gomes se refere é a decretação de estado de sítio que passa por Conselho da República e Congresso antes de ser executado, bom, eu já falei sobre isso em outro vídeo e eu não quero ser presa por contrariar a democracia 2 vezes, né? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembrando que consultar exército para verificação de estado de defesa, se confirmado, não seria uma exclusividade de Bolsonaro, já que a Dilma, às vésperas da votação de seu impeachment, também o fez. Portanto, vamos aguardar para ver o que mais a imprensa vai conseguir de informações sigilosas, porque esse tem a manha, viu? Nem os advogados conseguem, mas eles são bichão demais, cara divulga tudo.
Para encerrar esse assunto, já que eu citei que a imprensa sabe de tudo antes mesmo dos advogados em inquéritos sigilosos, o antagonista fez uma matéria que eu fiquei tipo... Menina, é mesmo? Aham, não bota maior fé. Maior fé isso aí, viu? A irritação das Forças Armadas com a Polícia Federal. Fontes ligadas ao alto escalão das Forças Armadas expressam profundo descontentamento com a condução das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Para não deixar ninguém curioso, vamos saber do que se trata? Abre aspas. Segundo essas fontes que fizeram circular recados na imprensa, há uma crescente tensão entre membros das Forças Armadas e a Polícia Federal, exacerbada nas últimas semanas devido aos desdobramentos do inquérito que investiga ações de Jair Bolsonaro, ex-integrantes de seu governo e membros da caserna. O principal ponto de irritação entre os militares seria a maneira como as informações referentes ao envolvimento de membros das Forças Armadas estão sendo revelados pela imprensa, que contribuiria para um desgaste da imagem das Forças Armadas perante a opinião pública. Fecha aspas. Mas segundo a matéria, a irritação vai mais além do que só a mídia fazendo fofoca, dando uma de João Kleber. Vamos abrir aspas de novo. Reclamações quanto à falta de acesso à íntegra das investigações conduzidas sob sigilo, o que, segundo militares, impede uma adequada defesa ou posicionamento institucional sobre os fatos. A situação é ainda mais complicada pela existência de militares atualmente sob prisão preventiva relacionadas ao inquérito. Há uma pressão considerável dentro da própria estrutura militar para que haja justificativas claras e convincentes por parte do comando das forças sobre essas detenções, especialmente considerando que os indivíduos envolvidos ainda não foram formalmente condenados pela justiça. Fecha aspas. Não sei se isso é verdade, não sei se isso faz qualquer diferença no estado que as coisas se encontram, mas saiu na mídia, eu tô contando porque eles têm fonte, né? Eles são tudo profissional. Mas vamos falar do Brasil batendo 1 milhão de casos de dengue com hospitais superlotados em meio a uma crise sanitária? Claro que não! Provavelmente se falaria muito se fosse o governo Bolsonaro. Mas já que é o Lula, deixa ele mais uma vez viajar pro exterior para que o Brasil volte a ser respeitado mundialmente. Aí ele vai lá para se encontrar com o ditador Maduro. Deu tão bom que gerou essa reação aqui na Rede Lully. E acredite, isso é apenas uma das diversas manifestações de... Nunca achei que ia ser trouxa. Fui trouxa. Que a emissora proferiu na última sexta-feira. E a gente vai ouvir porque é muito legal. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder. Ele tá chocado que o Maduro foi debochado? Gente. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa. Gente, ele tá porque chocado. No país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. E me diga com quem andas? O retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. Tá em choque, vocês viram, tá chocado. Agora olha essa parte. Deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Gente. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. Então, gente, só imagina se o camarote fala isso em período eleitoral. Alexandre, esquece. Vale lembrar que nessa semana nós tivemos uma entrevista do Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson,
que deixou a imprensa brasileira histérica, porque Mônica Bergamo disse que é um absurdo, porque nenhuma mídia foi fechada no Brasil. Não foi, porque nós somos uma democracia. Quando o pessoal começou a relembrá-la de várias mídias e canais que acabaram sim sendo fechados por determinação da justiça. E foi aí que o pessoal recuperou esse print dela maravilhoso, onde era dito que conselho do amigo, deram esse conselho de amigo para a Jovem Pan, de que a Jovem Pan falasse menos bem do Bolsonaro, falasse menos mal do Lula. E aí a Mônica Bergamo retuita essa informação dizendo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Viva a imprensa livre de todas as democracias. E vem cá, gente, vocês lembram que em 2022 eu e mais todo mundo, e eu disse todo mundo que é conservador, foi parar numa AIGE porque tava dizendo que o Lula era brother do Maduro e do Ortega lá da Nicarágua, né? Vocês lembram disso? Bom, sobre o Maduro, eis o videozinho que irritou Camarote, que deixou ele chocado. Presidente, o que se dijo na reunião com o presidente Lula? Muito boa. Fortalecer cooperação. Encontro empresários, avançar em inversão. Agora, sobre o Ortega, bom, ele mandou uma carta pro Lula após as eleições, o chamando de companheiro e dizendo: tamo junto, bro. Já em 2023, a ONU, após investigação, concluiu que o Ortega praticou crimes contra a humanidade, gerando a revolta de 55 países que emitiram uma declaração contra o ditador Ortega, que segue prendendo religiosos, confiscando dinheiro de opositores e fechando emissoras de rádio e TV, além de mídias independentes. Só que o Lula não quis assinar não, tá? E segundo matéria do UOL, Itamaraty achou a declaração super inapropriada. E mais do que não assinar, durante a reunião que definiu o teor do documento, o Brasil também achou bom ficar calado. Não falou nadinha, porque como eu disse antes, muito ajuda quem não atrapalha, né? Sei lá se eu posso falar isso. Se eu posso falar isso? No período eleitoral, o escritório do Zanin, ministro do Supremo indicado por Lula, seu ex-advogado, nos processou por coisas assim. Esse é um trecho destacado no processo que menciona o Leandro Ruschel, em que ele dizia: são dezenas de posts do ditador Maduro, da Venezuela, declarando amizade e até amor por Lula, além de agradecimentos. É uma parceria de longo prazo. Muito boa. Fortalecer cooperação. Encontro empresários, avançar em inversão. O pessoal da Cartinha pela Democracia deve estar super orgulhoso, porque é mais do que uma democracia. É uma democracia pujante. E enquanto o Lula estava reabilitando o ditador Maduro fora do Brasil, Bolsonaro estava bem assim. E já que eu falei do Lula, deixa eu falar da Petrobras, que, passando por cima da lei das estatais, nomeou como diretor da estatal o ex-senador petista Jean Paul Prats. Realmente o Brasil voltou, e voltou a repercutir a possibilidade de corrupção na estatal brasileira. E pra gente entender o que rolou, eu vou usar a matéria da Malu Gaspar do Globo, que é certificada pelo Ministério da Verdade. Não sou doida? Diretor da Petrobras é suspeito de fabricar greve para forçar contrato com prejuízo de 500 milhões. Então vamos entender. A Unigel é uma petroquímica que arrendou as fábricas de fertilizantes da Petrobras na Bahia e no Sergipe. O contrato estipulava que a Petrobras passaria a fornecer o gás natural para a produção da Unigel e que depois venderia os fertilizantes, sendo remunerada pelos resultados dessa transação. O problema é que esse contrato deve gerar para a Petrobras um rombo de 500 milhões de reais em 8 meses. E para dar uma forçada na assinatura desse contrato, o diretor William França teria dito em uma conversa de aplicativo da empresa que seria preciso marretar uma greve, já que, em sua alegação, se o contrato não fosse firmado, iriam ocorrer demissões na Unigel e que os funcionários da Petrobras iriam embarcar juntos numa greve. Só que a Unigel não é uma estatal, ela é uma empresa privada. Por que haveriam greves na Petrobras? Não faz sentido. E foi exatamente esse o entendimento do ministro Benjamin Zinler, do TCU. Tipo, Petrobras uma estatal, Unigel uma empresa privada que alugou, né, o espaço da Petrobras, e um funcionário não tem nada a ver com o outro. Por que ia ter esse motim? Em
Em resposta a esse contrato de possível prejuízo milionário, a Petrobras de Jean Paul Prats falou que está tudo certo e assegurou que o processo respeitou a governança e os procedimentos internos da empresa. E ai de quem falar um ai, né? Período eleitoral chegando, dono da caneta doido pra usar, sociedade entubando mais essa, onde não tem o que fazer, só resta aguardar. E assim, a outra coisa que você tem que aguardar é o fim do saque aniversário do FGTS, porque o governo Lula não vê vantagem em você sacar o seu dinheiro para usar como você bem entender. Mas olha só que legal. O governo tem a solução. Em vez de você receber o seu dinheiro, você pode compensar o fim do saque aniversário do FGTS pegando o empréstimo consignado e pagando juros para isso. Yay! Isso não é sensacional? Eu achei sensacional, mas eu tenho certeza que tem pessoas que gostaram mais dessa informação do que eu e você. Os banqueiros. Vem cá, vocês entenderam bem a proposta? Fim do saque aniversário, onde você recebe o seu dinheiro para, em troca, você pegar empréstimo pagando juros para o banco. É ou não é o pai dos pobres? E enquanto a esquerda, ainda em choque com a maior manifestação registrada na Paulista, decide revidar, convocando atos para pedir a prisão de Bolsonaro, que sequer foi indiciado, porque é democracia pra Carvalho. Não se esqueça disso. Cuba vive o maior êxodo de pessoas desde a Revolução, o que quer dizer que nunca tantas pessoas deixaram o país desde a Revolução Cubana de Fidel Castro. Aparentemente, eles não estão satisfeitos com a educação e saúde de ponta, além da comida distribuída pelo Estado. Canhotada provavelmente vai chamar tudo de ingrato. Porque ser socialista num país capitalista é fácil, já que ninguém sai do Brasil para ir para Cuba. Os caras vão para os Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, porque ter coerência não é necessário, vale a máxima. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas nem todo mundo se dá mal em regimes socialistas. Os amigos do rei costumam ter grandes benefícios. E pausa aqui para mudar totalmente de assunto, tá? Eu estou mudando de assunto. Celso Amorim, assessor-chefe do Lula, Silvio de Almeida, ministro do Lula, José Múcio, ministro do Lula, Nízia Trindade, ministra do Lula, Ricardo Capelli, que não ficou com o Ministério da Justiça, mas ganhou um cargo de secretário executivo, foram aprovados por unanimidade no Conselho de Administração de Empresas, através de indicação do BNDES, e poderão ter a mais, fora os seus salários, mais vintão na conta pelos novos cargos. Ah, e o BNDES que fez as indicações são comandadas por Aloísio Mercadante. Um up bom no salário, já muito bom dos ministros e secretários de Estado, né? O chato disso tudo é que é a gente que tá pagando. Mas isso é só um detalhe num país onde a classe média ostenta um padrão que nem europeu tem, querendo ter 2 televisões. É mais do que o governo do amor. Não se esqueçam. É o governo do pai dos pobres. Repete aí mais 100 vezes. Uma hora você vai ser obrigado a se convencer. E é uma pena que a mídia seja obcecada pelo Bolsonaro, né? Porque eu acho importante você saber o que tá rolando com o seu dinheiro, que, aliás, paga a publicidade das grandes mídias. Ou seja, nós pagamos tudo e não podemos reclamar. Caso contrário, você já sabe, né? Fasciste. E eu poderia dizer que a semana teve o seu ponto mais baixo ao comentar o documento do Ministério da Saúde que autorizava mamães tirarem seus bebês de até 9 meses em casos previstos em lei, sem a necessidade de um boletim policial, porque esse documento caiu após a péssima repercussão geral do assunto. E assuntos ruins em ano eleitoral devem ser evitados. Deixa para depois, ano que vem. Quem sabe? E eu vou parar por aqui porque eu sei lá, em democracias nós temos que ter cuidado em compartilhar as notícias, porque eu posso ter uma opinião errática sobre elas e acabar silenciada na internet, além de processada em nome da democracia. Pujante. Democracia pujante. E galera, todo mundo sabe, porque eu falo o tempo todo sobre isso, eu tenho meu site, o teatualizei.app, onde tá cheio de conteúdos exclusivos. Mas agora a gente virou app real que você pode baixar na Play Store. Se você tem celular Android, baixa lá o nosso aplicativo porque ele tá muito lindo. E em breve chega pra galera do iPhone também. E esse avanço só é possível graças a você que dá aquela moral pro meu trabalho em tempos tão difíceis. Se você já faz parte da família, muito, muito, muito obrigada. Se ainda não tá lá, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já,
Seja muito bem-vindo. Só dá certo porque a gente tá junto nessa. Mas agora eu quero saber de vocês. O que mais chocou essa semana? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!